Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo eu vou fazer mais um aporte na carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Eu vou comprar um novo fundo imobiliário, então fica até o final do vídeo para você entender todo o meu racional, o que me levou a comprar esse fundo imobiliário. E também nós vamos falar sobre algumas notícias do mercado financeiro dessa semana. Então sem enrolação, vamos lá? Começando pelas notícias do mercado financeiro, essa semana teve a famosa Super Quarta. O que é a Super Quarta? É quando na mesma quarta-feira, tanto o Banco Central do Brasil como o Banco Central lá nos Estados Unidos, o Fed, eles se reúnem para dar as diretrizes com relação à taxa de juros. Então nessa quarta teve uma divulgação tanto do Fed como do Banco Central brasileiro. Ambos os bancos centrais eles mantiveram a taxa de juros no mesmo patamar. Então não teve nem redução nem aumento da taxa de juros. Porém, eles tiveram um comunicado um pouco diferente, Um comunicou que vai continuar mantendo a taxa de juros mais alta por mais tempo, enquanto o outro disse que pode ser que logo tenha uma redução. Então, abrindo aqui a matéria do Infomoney, o Copom brasileiro manteve a Selic em 10,50 ao ano, mas ele reforçou uma mensagem de juro alto por mais tempo. Então ele passou uma mensagem ao mercado que vai manter essa taxa de juros alta por mais tempo. Provavelmente até o final do ano nós não vamos ter alteração na taxa Selic, ela vai se manter aí em 10,5% até praticamente o final do ano. Alguns investidores já estão colocando como certo que somente ano que vem a taxa Selic vai voltar a cair. Isso se a economia ela também tiver com a inflação controlada e assim por diante. Já o Banco Central dos Estados Unidos, ele manteve também a taxa de juros em 5,25, 5,50. Eles trabalham não com um valor fixo, mas entre uma banda. Então é entre 5,25 e 5,50. Mas apesar de manter a taxa de juros nesse patamar, eles já atenuaram a mensagem e abrem porta para um corte. Então o Banco Central americano disse que se tudo continuar do jeito que está, pode ser que em breve tenha um corte de juros na taxa americana. Tanto é que olha aqui dentro da notícia, o colegiado do Fed atenuou sua mensagem sobre o aquecimento da atividade econômica e sobre a tendência para a inflação, o que abre porta para uma queda de juros já na próxima reunião da política monetária em setembro. Então alguns investidores já estão colocando como certa um corte da taxa de juros americano em setembro. Pensando nisso, nós investidores esperaríamos o quê? Bom, se a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair, então o dólar ele também vai cair, visto que vai ser mais atrativo investir, deixar o dinheiro no Brasil, do que levar para os Estados Unidos. Mas não é isso que aconteceu. O dólar hoje opera instável após encostar nos 5,80. Então olha só, na véspera ontem o dólar fechou a 5,73. A maior cotação desde 21 de dezembro de 2021. Então o dólar continua subindo. É lógico que não é só as taxas de juros que impactam o dólar, também leva muito em conta fatores externos, fatores internos. O governo brasileiro ele ainda está gastando mais do que arrecada, fala só em aumentar impostos, não fala em corte de gastos, e isso tudo traz também uma instabilidade aqui para o Brasil e faz com que o dólar ele venha ganhando força, O real ele vai se desvalorizando perante o dólar. A bolsa agora no momento opera em queda de praticamente 1%, Então o índice Bovespa está caindo aí 1%, apesar dessa atenuação dos Estados Unidos, do Fed, de reduzir a taxa de juros, o que poderia impulsionar os mercados. O mercado brasileiro ele ainda é visto como um grande risco para os investidores. O lado positivo é que a gente que está num momento de acumulação de patrimônio, eu falo no meu caso, estou investindo para daqui 20 anos na minha aposentadoria. Então eu vou aproveitar essas quedas, aproveitar que o mercado ainda não está andando muito forte, para acumular mais cotas, mais ações, rechear a minha carteira. No vídeo de hoje eu vou comprar um novo fundo imobiliário. Eu vou seguir a mesma estratégia que eu comecei na semana passada. Semana passada eu comprei uma nova ação, eu comprei Bradesco, uma ação que eu ainda não tinha na carteira. Se você não viu o vídeo, no final desse vídeo vai estar lá o card para você acessar o vídeo da semana passada, onde eu comprei Bradesco. Então essa semana eu também vou colocar um novo fundo imobiliário na minha carteira. Eu tenho 5 fundos imobiliários no momento e eu vou comprar mais um fundo imobiliário. Então essa semana eu decidi comprar o fundo imobiliário PATL11. Eu pesquisei alguns fundos imobiliários, eu vi que os fundos de escritório, lajes corporativas, eles estão muito descontados no mercado, mas eu não achei nenhum fundo que realmente me chamasse a atenção, tivesse assim, um grande interesse
no meu caso. Porque eu vejo que apesar de eles estarem bem descontados, eles têm alguns riscos, né? Alguns fundos estão bem alavancados, com muitas dívidas, outros estão com uma vacância muito alta, até mesmo com uma inadimplência. Então eu pensei em colocar um fundo imobiliário de logística no meu portfólio. Eu já tenho um, que é o GARI 11, e agora eu quero colocar mais um fundo de imóveis industriais e logísticos. Pensando que os imóveis logísticos, né, os galpões logísticos, eles são algo bem resiliente, né? Por mais que uma empresa devolva um galpão, rapidamente consegue encontrar um outro locatário, principalmente com as vendas online, o e-commerce bombando, então é muito mais fácil de achar um novo inquilino. Então eu acho que é bem interessante, né, investir em fundos de imóveis industriais e logísticos. Como eu só tenho um no meu portfólio, eu vou comprar mais um. Eu tenho 3 fundos de fundos, então fundo de fundos por enquanto eu não vou nem analisar. Então procurando os fundos imobiliários de logística, eu encontrei o PATL11, o que eu achei bem interessante. Note comigo alguns indicadores desse fundo. Hoje a cota do Pátria Logística, que é o PATL11, está sendo cotada em R$ 60,78. Nos últimos 12 meses, ela chegou ali no seu máximo de 74,25 e o mínimo que ela chegou foi 58,81, como a gente pode ver aqui. Então, ela está próxima do mínimo dos últimos 12 meses, o que pode ser um ótimo momento para entrar comprado. O dividend yield está em 11,78%. Pensando num fundo de imóveis industriais e logísticos, é um excelente dividend yield. Normalmente os fundos de imóveis logísticos, eles estão pagando assim um dividend yield de 9%, quase 10%, esse está pagando quase 12%. Então é um excelente dividend yield. Vamos entender o porquê que ele está tão descontado, né? Descendo um pouco aqui a página, a gente vê que o valor patrimonial por cota é quase R$100, 98,22. Então a gente vê que o PVP dele está 0,61. O que isso significa? Que ele está descontado. É um fundo que está bem descontado. Se o valor patrimonial é 98 e agora a cota está em R$60, então isso significa que a gente tem 39% de desconto, mediante o que ele vale, né? O que os imóveis desse fundo imobiliário valem no mercado. A gente vê que o último dividendo pago foi de 57 centavos, o que numa base de cotação até acima do valor atual daria 0,93 ao mês. Então agora deve estar dando 0,94, 0,95, então é um excelente dividendo. E a gente pode perceber que eles pagavam, né, até o mês de abril, ele pagou 60 centavos. Em maio desceu para 57, em junho 57 e agora julho também 57. Então teve uma descida aí dos dividendos, mas eles pagam uma faixa aí de quase 60 centavos de dividendo, que é um excelente dividendo. Descendo então aqui no final da página, você vai encontrar essa parte aqui, ó, portfólio do PATL11. Então, os imóveis que tem dentro do fundo. O que a gente percebe? Que só tem 4 imóveis dentro desse fundo. E esse é o motivo do porquê que ele está tão descontado. Existem outros fundos imobiliários logísticos que têm vários imóveis dentro do seu portfólio. Então, como o risco desses fundos são menores, o mercado paga mais por esses fundos, mas aí também diminui o dividendo ganho. Esse fundo ele está com um valor patrimonial muito acima do que hoje está o mercado e o dividend yield está bem maior. Por quê? Porque tem esse risco, são só apenas 4 imóveis dentro do seu portfólio. São 2 imóveis em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro. Porém, os imóveis de São Paulo, eles são menores, né? A gente pode ver aqui, ó, que não chega a 10 mil metros quadrados de imóvel, enquanto o do Rio de Janeiro é 100 mil metros quadrados e o de Minas Gerais 26 mil metros quadrados. Então, apesar de ter 2 imóveis em São Paulo, eles são imóveis menores do que no Rio de Janeiro, que é muito grande, e o de Minas Gerais também. Vamos abrir o relatório do fundo para entender um pouco melhor a respeito do PATL11. Então é só descer aqui embaixo, você vai achar aqui ó, o relatório que foi solto aqui no dia 19/7, então super recente, só clicar aqui em abrir, vai abrir o relatório. O PATL11 é um fundo que é gerido pela VBI. Eu gostei muito do relatório deles, eu achei um relatório muito fácil de entender, muito fácil de ler, eu gostei bastante, achei bem tranquilo de entender. Então, abrindo o relatório, a gente vai ver várias mensagens, né, de política do fundo, alguns indicadores, né, o valor patrimonial, o valor do mercado. Isso aqui a gente já viu ali no site do Estados Invest. A gente vê aqui o pagamento de dividendo também, a performance da cota, a liquidez, a gente vê que é um fundo que normalmente é negociado aí praticamente R$500 mil, algumas vezes até um pouco mais. Então é um fundo que tem bastante liquidez. Como eu sou um investidor pequeno, a liquidez não é um problema para mim, pelo menos no momento, espero que um dia seja, né? Olhando aqui os 4 prédios que ele tem no portfólio, ó, 2 em Jundiaí, um em Ribeirão das Neves e um em Itatiaia. O de Itatiaia, ele é 100% do fundo, são 3 locatários,
é muito grande, né? Mais de 100 mil metros quadrados, e representa uma porcentagem da receita de 53%. Então, aqui está um grande risco, né? São 53% da receita do fundo apenas nesse imóvel. Os outros 36% é em Ribeirão das Neves, onde tem 2 locatários, e no de Jundiaí, são 2 imóveis ali em Jundiaí, com um locatório em cada lugar, mas com uma porcentagem menor da receita, de 5% e de 6%. Aqui a gente consegue ver, né, exatamente o local de cada um desses imóveis. A gente percebe que são imóveis classe A, ou seja, são imóveis bons, que são bem avaliados, né, uma ótima localização, então isso é muito importante. A gente vê imóveis de classe A porque se sair um inquilino é muito mais fácil de repor, de colocar um outro inquilino no lugar se o imóvel ele é classe A. A gente consegue perceber aqui embaixo que 32% dos imóveis do fundo é locado para esse inquilino, né, o grupo G200. 30% para BRF. Então aqui está um grande risco do PATL11. Se esse inquilino, né, o G200 e a BRF entrega os imóveis ao mesmo tempo, vai cair 62% a receita do fundo. Então pode cair muito o dividendo, porém eu acredito que rapidamente, por ser imóveis classe A, consiga alugar para outras pessoas, né, para outros inquilinos e assim volta a pagar um bom dividendo. Como que eu faço para diminuir esse risco? Visto que é um fundo imobiliário que só tem 4 imóveis no portfólio, realmente tem esse risco maior. Eu diminuo esse risco comprando mais fundos imobiliários, tendo mais fundos imobiliários na minha carteira, que é o que eu estou fazendo agora. Eu tinha 5 fundos imobiliários, vou colocar mais um, então agora eu tenho 6. E eu vou comprando outros fundos imobiliários também para diminuir esse meu risco apenas em um fundo. Imagina que você vai investir e vai colocar todo o seu dinheiro apenas nesse fundo imobiliário. Não seria muito ideal, né? Visto que é um fundo imobiliário que paga um bom dividendo, porém, olha o risco dele. Aí você coloca todo o seu dinheiro apenas nesse fundo imobiliário. Você vai estar colocando todos os seus ovos numa cesta só. Então eu diminuo o risco que esse fundo tem de ter só 4 imóveis, de ter 2 inquilinos que representam 62% da receita, diluindo os meus investimentos, os meus aportes em vários fundos imobiliários. Se esse fundo imobiliário tiver um problema, diminuir 50% o dividendo, só que ele representar nem 10% da minha carteira, eu não vou ter um grande abalo dentro da minha carteira. Então é assim que eu faço para diminuir o risco, né? E assim conseguir investir em um fundo imobiliário que tem um risco maior, porém que paga um dividendo muito bom, que está bem descontado no mercado. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse relatório eu achei muito bom, né? Muito bem feito, muito fácil de conseguir visualizar. A gente consegue ver ó, que os contratos, por exemplo, ó, eles são feitos a revisão apenas em 2026, 52%, então quer dizer, tem mais um ano aí pela frente, depois 27, 30%. Então é um relatório que é muito bem feito. Eu gostei bastante do relatório da VBI, gostei bastante dessa gestora. E aqui no fundo do relatório, ó, fala que o site está com cara nova. Vamos dar uma olhadinha, ó, clicado aqui, a gente vai entrar no site da VBI. Então a gente vê que a VBI tem 18 anos de mercado, 10 bilhões e meio de ativos sobre gestão, 11 fundos imobiliários listados na B3. Então a gente vê que é uma gestora que é bem grande, né? Então eu tive bastante confiança nessa gestora, falando sobre a atuação, ó, 2 bilhões e meio em logístico, 3,9 bilhões em office, 2,2 em crédito. Então eu achei bem interessante, gostei bastante do relatório dessa gestora. E hoje vou fazer um investimento desse fundo imobiliário. Então, sem enrolação, vamos começar a fazer esses investimentos. Vou pegar meu celular, o Banco Inter, né, que eu utilizo para fazer os investimentos nos fundos imobiliários e também nas ações. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Meu intuito com ele é te mostrar o que eu analiso para que você também tome sua decisão antes de comprar qualquer ativo no mercado, ok? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho R$ 257 na minha conta do Banco Inter. Hoje eu vou fazer algo diferente do que eu venho fazendo nas últimas semanas. Como a cota do PATL11 está sendo cotada em R$ 60, quase R$ 61, se eu comprasse 3 cotas, eu ia gastar aí R$ 180 mais ou menos e ia me sobrar muito dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar 4 cotas desse fundo imobiliário. Vou gastar aí praticamente R$ 240 mais ou menos, R$ 242 mais ou menos. Eu não vou aportar essa semana na minha reserva de oportunidade. Toda semana eu deixo R$ 50 na reserva de oportunidade, né? Então essa semana eu não vou fazer isso. Na semana que vem eu aporto tanto os 50 dessa semana como os 50 da semana que vem. Então na semana que vem eu vou aportar R$ 100 na reserva de oportunidade, sendo os 50 dessa semana. Porque aí eu aproveito esse momento, o fundo que está bem descontado, está R$ 60, e aí eu consigo comprar 4 cotas desse fundo, entendeu? Então eu vou fazer isso agora. Eu vou clicar aqui em investir, clicar aqui em investir novamente, ações Brasil. Note como que é simples você investir por meio de uma corretora. Eu uso o Banco Inter, não é nenhuma recomendação do Banco Inter, mas eu acho bem prático. Ó, PATL11, fundo imobiliário logístico, né, da Pátria Logístico, só clicar aqui em comprar,
vou colocar aqui as 4 cotas, ó, R$ 241,96, quase R$ 242 reais. Clicar em comprar e pronto, já foi feito o investimento nesse fundo imobiliário. Vamos ver então aqui em minhas ordens se foi executado. Foi executado as 4 cotas, ó, a um valor de R$ 60,49, gastando R$ 242,40, como eu falei para vocês podem ver aqui na tela. Então vai me sobrar mais ou menos uns R$ 15 na minha carteira. Eu vou deixar esse dinheiro na carteira, então na semana que vem eu aporto os R$ 50 dessa semana na renda fixa como reserva de oportunidade. Então, semana que vem eu vou aportar R$ 100 na minha reserva de oportunidade e comprar mais ações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse novo aporte, né, nesse fundo imobiliário. Espero que você tenha entendido, né, os indicadores que eu olho e como eu faço análise para colocar um novo fundo imobiliário na minha carteira. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo para fortalecer, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!